Vamos ver agora como que a gente faria o cálculo da área de um triângulo. Então eu vou desenhar aqui um triângulo qualquer. Por exemplo, um triângulo assim. ABC. Vou chamar esse lado de B e a altura dele de H. O cálculo da área dele também vai ser em função da base e da altura, mas agora como que a gente vai descobrir a área dele? A gente só aprendeu a calcular a área de quadriláteros. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo, duplicar ele e formar um quadrilátero. Vou desenhar ele aqui de ponta cabeça também. É uma ideia parecida com trapézio. Então eu peguei esse triângulo aqui, girei 180 graus e obtive esse triângulo vermelho. Então vou chamar esse ponto aqui de belinha. E aí o que a gente tem? A área desse paralelogramo que acabou sendo formado aqui é o dobro da área do triângulo, ou seja, a área do triângulo ABC vai ser a metade da área do paralelogramo. Então a área do triângulo ABC vai ser a área do paralelogramo, base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2. Com isso, a gente também chega na grande famosa fórmula de cálculo de área de triângulos, base vezes altura sobre 2. Aí que vem a justificativa desse sobre 2 que aparece aí pra gente. Beleza? Então, essa daqui é a base para trabalhar com triângulos, base vezes altura sobre 2. Antes da gente resolver alguns exemplos, eu queria destacar em particular o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, pelo fato de ele aparecer tantos nos exercícios, aparecer tanto, mas com tanta frequência, que fica até conveniente para a gente acabar decorando o cálculo da área dele também. Tá? Não é totalmente obrigatório, a gente pode contar com base vezes altura sobre 2, mas como ele aparece com tanta frequência, acaba sendo até uma boa decorar ele. Tá? Mas a base para a gente descobrir isso é a mesma. Eu vou desenhar aqui a altura dentro dele, H. E a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir essa altura por Pitágoras. Então, por Pit, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. L ao quadrado é igual a H quadrado mais L quadrado dividido por 4, que é o que resulta aqui no elevando ao quadrado, passa subtraindo para o outro lado. L quadrado menos L quadrado sobre 4. A gente vai precisar fazer o MMC. Vou adiantar aqui as contas para a gente vai chegar em H quadrado é igual a 3L quadrado sobre 4. Ou seja, tirando a raiz quadrada, finalmente a gente chega que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Isso daqui é uma fórmula que, se vocês quiserem, é uma boa também acabar memorizando ela, porque pela mesma justificativa, essas medidas do triângulo retângulo são coisas que aparecem com bastante frequência. Então, saber o cálculo da altura dele também pode ser um bom encurtador de caminho na hora de resolver exercícios. Tá? Bom, então descoberto aqui a altura, a gente parte agora para o cálculo da área dele, que vai ser então a área do triângulo equilátero é base, que nesse caso é o Lzinho, vezes a altura que a gente acabou de descobrir,
L raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2 ainda. Então a fórmula para cálculo da área do triângulo equilátero vai ser L quadrado raiz de 3 sobre 4. É dessa forma que a gente pode calcular a área do triângulo equilátero em particular, direto, usando essa formulinha. Beleza, então, pessoal? Então, com isso, partiu resolver alguns exemplos. Dessa vez, vamos começar resolvendo os exercícios da apostila. Deem uma abrida aí no módulo 4, na página 53, onde começam os exercícios. Vamos inicialmente começar só com os exercícios 1 e 2, envolvendo essa parte de quadriláteros e triângulos. Ele dá essa figura aqui pra gente, que tem um monte de ângulo de 90 graus, e fala, calcule o valor da área rachurada, essa área aqui destacada. Logo de cara a gente vê que não é uma figura conhecida pra gente, né? Tem esses ângulos aqui todos, mas a gente consegue decompor ela em figuras conhecidas, que é o que vai ser feito pra gente. Tá? Então, aqui ele deu essas duas dimensões 10, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o prolongamento disso daqui até fechar em um quadrado. Fechar aqui num quadrado de lado 10. Então, para calcular essa área rachurada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a área do quadrado, que é tudo, e subtrair esse retângulo que eu acabei adicionando aqui. Tá? Como que a gente vai calcular a área desse retângulo? Um dos lados eu sei que mede 6. Quanto que vai medir o outro? Se o lado do quadrado é 10 e esse pedaço é 6, então ele vai medir 4. Vamos lá, então. A área rachurada vai ser a área do quadrado menos a área do retângulo. A área rachurada vai ser igual à área do quadrado, lembrando da formulinha, lado ao quadrado, lado vezes lado. 10 ao quadrado, menos a área do retângulo, base vezes altura. 6 vezes 4. A área rachurada, então, vai dar 10 ao quadrado, costuma dar 100, menos 6 vezes 4, 24, e 100 menos 24, chegamos em 76. A área rachurada são 76 unidades de área. Beleza, pessoal? Essa ideia de completar figuras vai ser uma ideia muito importante mais para frente. Tá? Então guardem com carinho essa sacada aqui. Sempre que vocês se depararem com formas cuja área não é direta, não é imediata de se calcular, tente enxergar esses completamentos. Tente enxergar figuras que a gente saiba calcular. A partir disso, vai se tornar muito fácil da gente calcular. Tá bom? E aí vamos para o exercício 2, antes da gente continuar nosso conteúdo. O exercício 2, ele diz pra gente, determine a área de um triângulo equilátero, triângulo equilátero de perímetro 30. Perímetro é a soma dos lados. L mais L mais L igual a 30. 3L é igual a 30. Então, o lado desse triângulo equilátero é 10. Consequentemente, sua área, vamos se aproveitar da fórmula que a gente acabou de demonstrar. L quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado a gente acabou de descobrir que vale 10. Então, 10 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4, dá 100 raiz de 3 sobre 4. Então, finalmente, a gente chega em que valor? A área do triângulo equilátero vai ser 25 raiz de 3.
Opa, a unidade é centímetros quadrados. Tá? Nunca esqueça da unidade. Centímetros quadrados. Bom, terminado então os exercícios da apostila, bem tranquilozinho, né? Vamos dar uma olhada em uns exercícios um pouco mais interessantes? Então selecionei aqui mais 2 exercícios que eu acho que é conveniente a gente dar uma olhada. Então, dá uma olhada nesse primeiro aqui. O terreno mostrado na figura abaixo, cujas medidas estão expressas em metros, foi dividido em 2 lotes de mesma área. Então ele traçou essa reta aqui, de tal forma que divida essa área em 2 partes iguais. E aí ele quer saber a medida x. Então esse daqui é um exercício mais interessante. Bom, para resolver, ele tem diversas formas diferentes de resolver. A primeira delas, a primeira estratégia que eu vou aplicar aqui vai ser a mesma estratégia que a gente fez no exercício anterior. Eu vou calcular essa área total a partir do completamento desse retângulo. Então vamos lá, a área total, vou chamar assim, a área total é a área do retângulozão menos a área do retângulozinho. Então isso vai dar pra gente a área total, retângulo grandão, base vezes altura, 60 vezes 30. Menos a área do retângulo pequenininho aqui, base 30, altura 10. 30 vezes 10. Então a área total vai dar 60 vezes 30 vai dar 1.800 menos 300. Ou seja, a área total resulta em 1.500 metros quadrados. Beleza, pessoal? Então, isso daqui foi o primeiro passo, calcular a área total dessa figura. Calculada a área total, a gente sabe que esse lote foi dividido em 2 partes iguais, ou seja, eu vou dividir essa área total em 2 partes. Então, a metade dessa área total, a metade de 1.500 vai dar para a gente 750 metros quadrados. Essa é a área de cada um desses 2 lotes. Agora, se a gente for analisar esses 2 lotes, qual que está mais fácil da gente calcular? Esse da esquerda ou esse da direita? Exatamente, esse da direita, em que a gente tem como formato aqui, não sei se vocês separaram, um trapézio. Vamos ver as dimensões dele. A base menor aqui mede 30, a altura mede 20, e a base maior mede quanto? Mede 60, que é esse todo, menos x. Então vamos substituir na fórmula do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2 tem que dar 750. 20 dividido por 2 simplifica, dá 10, e esse 10 a gente passa dividindo para o outro lado. Então a gente vai ter 90 menos x igual a 75, passando o 10 dividindo para o outro lado, e agora é só passar subtraindo, né? Menos x é menos 75, desculpa, 75 menos 90, então menos x vai dar menos 15, x igual a 15 metros, que nos dá a alternativa E. Beleza, pessoal? Então esse exercício aqui é relativamente simples, mas precisa enxergar direitinho essa decomposição, a estratégia para conseguir calcular isso. Vamos dar uma olhada no próximo. Esse segundo diz para a gente o seguinte: a figura apresenta um retângulo ABCD com AB igual a 5, AD igual a 3. AB igual a 5, AD igual a 3. O ponto E está no segmento CD, de maneira que CE é igual a 1. E F é o ponto de intersecção aqui da diagonal com o segmento BE. Beleza. A partir disso, ele quer a área do triângulo BCF. Esse triângulo aqui da direita. Eu vou destacar aqui.
como que a gente vai fazer para calcular a área desse triângulo aqui? Tá, esse exercício aqui já é um pouquinho mais elaborado. O que eu vou fazer? Eu vou me basear primeiro nesses dois triângulos aqui. No triângulo CEF e no triângulo ABF. Se a gente for reparar, esses dois triângulos são o quê? São semelhantes. Então, como que eu poderia montar a semelhança de triângulos? Eu vou montar a semelhança de triângulos a partir da altura. Porque, nesse caso, a altura é interessante de obter para calcular a área. Tá? Então, eu vou chamar aqui de H, essa parte de cima de H. Consequentemente, essa parte de baixo vai ser 3 menos H. Então, vamos montar a semelhança. Triângulo CEF semelhante ao triângulo ABF. A base do pequeno, que é 1, está para a base do grande, que é 5. Assim como a altura do pequeno, que é H, está para a altura do grande, que é 3 menos H. Resolvendo essa equação, multiplica em cruz. 3 menos H é igual a 5H. Passa para lá somando. 3 é igual a 6H. Então H é 3 dividido por 6, que resulta em meio. Esse Hzinho, a altura do triângulo pequeno é meio. Descoberta essa altura aqui, como que eu vou calcular ainda a área do triângulo verde? Eu vou calcular essa área pegando o triângulo. Deixa eu escrever aqui para vocês enxergarem. A área do triângulo BCF, que é o que ele está pedindo, eu vou pegar primeiro o triângulo BCE, esse triângulo grandão BCE, e subtrair a área desse triângulo pequenininho. Mais uma vez eu estou fazendo decomposição. Eu vou subtrair a área do triângulo CEF. Vamos calcular então. A área do triângulo BCF. Como que a gente calcula a área do triângulo BCE primeiro? Esse triângulo grandão da figura. Olhando para esse triângulo grandão, se eu considerar o 1 como sendo a base dele, consequentemente a altura dele mede 3, que é esse outro lado aqui, tá? Por eles serem perpendiculares. Então a área dele vai ser base 1 vezes a altura 3, dividido por 2. Menos a área agora do triângulo CEF, cuja base é 1 e cuja altura a gente descobriu Hzinho meio. Tudo isso ainda dividido por 2. Então, a área do triângulo BCF vai ser 3 meios menos 1 quarto. Que, fazendo o MMC, vai dar 6 menos 1 em cima. Então, a área do triângulo BCF, que é o que ele pediu, nos dá 5 quartos. Beleza, pessoal? Esse exercício aqui é um pouquinho mais elaborado, mas é bem interessante o método de resolução dele. Então, com isso, a gente pode dar continuidade na nossa parte teórica. Vamos lá.